Em tempos de conquistas, poder e intriga, algumas alianças não eram forjadas em batalhas, mas em segredos que escandalizavam impérios inteiros. De casamentos controversos a relacionamentos proibidos, reis e imperadores viveram amores que jamais imaginariam expor à luz do dia. Amores que não apenas moldaram histórias pessoais, mas também reinos e dinastias. Olá, viajantes da história! Sabia que por trás de coroas e tronos, alguns reis e imperadores viveram romances secretos com pessoas do mesmo gênero? Desde casamentos entre homens até relações proibidas na corte, a homossexualidade na realeza sempre esteve presente, mesmo nas sombras. Tá curioso para descobrir essas histórias escondidas? Antes de começarmos, já deixe seu super like e se inscreva no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Imperador Nero. Esporo, grave bem esse nome. O imperador Nero foi o primeiro imperador romano que se casou com outro homem. Isso mesmo, um homem. Ele fez em 2 ou 3 ocasiões públicas, no papel de noiva com o Liberto Pitágoras, como noivo de Esporo, a quem mandou castrar, cortar tudo. Suetônio cita um possível terceiro, Doríforo, no qual Nero era sodomizado e gostava de emitir gritos e gemidos parecidos com os das virgens. Em 1776, Edward Gibbon confirma que dos 12 primeiros imperadores, somente Cláudio se interessava exclusivamente por mulheres. Todos os outros tiveram meninos ou homens como amantes. Há numerosos exemplos na literatura lírica exaltando o amor e as relações homoeróticas. Os poetas latinos da época consideravam que todos os homens sentiam desejo homossexual em algum momento ou outro. Guilherme II. O terceiro filho de Guilherme, o Conquistador, tornou-se rei da Inglaterra em 1087. Guilherme II, também conhecido como Guilherme Rufus, era o favorito de seu pai, explicando por que Guilherme, o Conquistador, pulou seus filhos mais velhos para torná-lo rei. Durante séculos surgiram rumores sobre a sexualidade de Guilherme Rufus. O rei nunca se casou ou teve filhos. Seu conselheiro próximo, Runald Flambard, era considerado um possível parceiro sexual. Guilherme nomeou Flambard como o bispo de Durham em 1099. Como o reinado de Guilherme foi há mais de 1000 anos, no entanto, os historiadores não têm muito o que extrapolar, além da estreita amizade do rei com Flambard e sua reputação de se cercar de homens atraentes. Onde Guilherme não tinha respeito e apoio da igreja, ele certamente o tinha do exército. Ele era um estrategista consumado e líder militar que entendia a importância de ter lealdade de seu exército. Os senhores normandos, sem dúvida, tendo uma propensão para revoltas e rebeliões. Embora ele não pudesse conter com sucesso as ambições seculares de seus nobres, ele usou a força para mantê-los na linha. Ivar Mountbatten, primo de Elizabeth II. Diversas cerimônias maritais da família real britânica foram capazes de angariar a atenção do mundo com ornamentos de luxo e junções de culturas para eventos memoráveis. Desde o casamento da rainha Elizabeth II com o príncipe Philip, duque de Edimburgo, a cobertura internacional possibilitou ao longo de gerações que os entusiastas conhecessem como são os bastidores destes prestigiados eventos. Nas gerações seguintes, inclusive, foi possível presenciar a ascensão e queda do tumultuado casamento entre o filho mais velho da rainha, Charles, com a admirada princesa Diana. Contudo, um casamento realizado em 24 de setembro de 2018 não apenas saiu da curva dos padrões heteronormativos da realeza, mas obteve bem menos projeção do que os sucessores diretos do trono máximo do Reino Unido. De um lado estava Ivar Mountbatten, primo de Elizabeth II, oficializando a primeira união homossexual da família real britânica com o noivo James Coyle. Príncipe Eduardo. Um dos filhos da falecida rainha Elizabeth II foi obrigado a dizer: "Eu não sou gay". O caçula da rainha Elizabeth, Eduardo, nasceu em 1964. Por estar longe na linha sucessória ao trono britânico na época, era o terceiro, hoje é o 12º. Ele recebeu da mãe um título nobiliárquico de menor status, Conde de Wessex. Na época,
o jovem conde de Wessex foi alvo de fofocas a respeito da sexualidade. A imprensa sensacionalista insinuava que ele era gay e não se declarava em público por temer a reação da mãe rainha, do pai autoritário e dos súditos. Espalhou-se o rumor que Edward namorava o cantor Michael Ball. Certa vez, abordado por um repórter do The Sun, o príncipe reagiu com fúria. "Eu não sou gay", disse exaltado. "É ultrajante sugerir isso. Injusto comigo e com minha família." Repercussão bombástica no reino. Em 1999, Edward se casou com Sophie, de família aristocrata. Os boatos não cessaram completamente. Falou-se em casamento de fachada para encobrir a suposta homossexualidade do caçula de Elizabeth. 3 anos depois de entrar para a família real, a condessa foi entrevistada para o News of the World. Questionada sobre a fama de gay do marido, ela desconversou. O repórter criou uma frase de efeito para a manchete: "Meu Edward não é gay." Os castelos do Reino Unido estremeceram. Frederico o Grande foi um rei e líder militar da Prússia, que obteve grande notoriedade por ter fortalecido seu exército e vencer 3 guerras. Porém, seus interesses não se limitavam às batalhas. Era amante das artes, em especial das homoeróticas, e mantinha uma forte amizade com o escritor francês Voltaire, que teria publicado anonimamente o livro A Vida Privada do Rei da Prússia, que revelou sua homossexualidade e expôs seus casos com homens da corte. Frederico, quando menino, teve um caso com um pajem e sua irmã era a principal cúmplice para esconder o caso. Depois de alguns escândalos, ele foi forçado a se casar com uma tal de Elizabeth Christine of Brunswick-Bevern em 1733, para abafar o segredo mais conhecido da Prússia. 7 anos depois, o rei, pai de Frederico, morreu. Ele se divorciou da Mocreia e assumiu o trono. Júlio César. Até hoje, o imperador e líder militar romano é lembrado por seu envolvimento com Cleópatra, a rainha do Egito. Porém, no livro do século II, As Vidas dos 12 Césares, o historiador e escritor Suetônio relata que Júlio César, aos 19 anos, teve um relacionamento com o rei Nicomedes IV da Bitínia. Na época, os rumores eram de que César era o parceiro passivo da relação. Para a sociedade romana, o sexo gay em si não era problema, mas a submissão de um líder, sim. Motivo pelo qual, anos mais tarde, seus adversários políticos o caçoavam como Rainha da Bitínia. João Gastão Médici. O último Médici a ser grão-duque da Toscana, João Gastão, sabia que, se não desse um herdeiro homem, seu domínio iria para os governantes Bourbon da Espanha. A irmã de João arranjou seu casamento com uma princesa alemã, mas ela se recusou a se mudar para Florença. João mudou-se para sua pequena aldeia, mas eventualmente ignorou e passou seu tempo com um noivo, Giuliano Dami, que supostamente se tornou seu amante. João Gastão também supostamente pagou jovens para ter relações. Eles ficaram conhecidos como Ruspante por causa das moedas Ruspe que João lhes deu. Desnecessário dizer que João Gastão nunca produziu um herdeiro e os espanhóis tomaram a Toscana quando ele morreu. Barão von Steuben. Friedrich Wilhelm von Steuben foi um nobre do século XVIII que fugiu da Prússia por causa de sua homossexualidade, considerada naquela época uma infração. Na América, ingressou nas tropas do então líder George Washington e se consagrou como major-general depois de transformar frágeis e desorganizadas milícias que combatiam os ingleses na Guerra Revolucionária em um exército continental que levou os Estados Unidos à independência. Ele era gay e a homossexualidade era vista como uma aberração criminosa por muitos de seus pares. Em vez de ficar e fornecer uma defesa, em vez de chamar seus amigos para testar sua reputação, von Steuben escolheu fugir de sua terra natal. Após a guerra, von Steuben adotou legalmente os 2 homens, uma prática comum entre os homens gays em uma época antes do casamento entre pessoas do mesmo sexo ser legal. Eles viveram juntos, administraram suas finanças precárias e herdaram sua propriedade quando ele morreu, em 1794. John Mulligan, que também era gay, serviu como secretário de von Steuben e acredita-se que tenha tido um relacionamento com o barão. Quando von Steuben morreu, ele herdou sua biblioteca e suas finanças. Filipe I, Duque de Orleans. O nobre da família real também foi um comandante militar do século XVII, tendo obtido vitórias na Guerra Franco-Holandesa contra Guilherme III, rei da Inglaterra. Filipe
também ficou conhecido por exibir seus amantes masculinos publicamente na corte e por se comportar de forma abertamente extravagante e afeminada. O seu mais famoso e polêmico caso foi com Felipe, cavaleiro de Lorena e filho de um grande escudeiro francês. O imperador romano Adriano é mais lembrado por construir uma muralha que leva seu nome, marcando a fronteira norte de seu império. E embora Adriano tenha se casado por volta do ano 100 d.C., ele também tinha um amante masculino. O parceiro de Adriano era um jovem grego chamado Antino. Durante uma visita ao Egito, Antino morreu afogado no rio Nilo. Triste e arrasado, Adriano resolveu fundar uma cidade no Egito e a chamou de Antinópolis, no Alto Egito, e assim foi uma forma de homenagear o seu antigo amor. Os romanos não se importavam com homens que tinham amantes masculinos. O importante era o papel que um homem desempenhava durante a relação. Homens mais velhos sempre precisavam assumir um papel dominante no momento do ato. Alexandre o Grande conquistou terras suficientes para governar um dos maiores impérios da história antiga. Durante uma campanha militar turbulenta, Alexandre derrubou o Império Persa e invadiu a Índia. Mas onde ele caiu no espectro da identidade sexual? Historiadores ainda debatem as preferências amorosas de Alexandre, mas a maioria concorda que ele gostava de homens e de mulheres. O amante mais provável de Alexandre era Bagoas, um eunuco. Sendo eunuco, os gregos não o viam como homem. Em vez disso, ele estava em uma terceira categoria entre homem e mulher. Muitos também acreditam que Alexandre manteve relação com seu companheiro Heféstio. Os gregos antigos tinham a mente muito aberta sobre a homossexualidade e pouco importava com quem você ia para a cama. A última das monarcas, Stuart, a rainha Ana da Grã-Bretanha, manteve uma relação de longo prazo com Sarah Churchill. No início de 1700, Ana escreveu para Sarah: "Espero ter um momento a dois para estar com minha querida, que eu possa ter um abraço querido, que eu anseio por mais do que eu possa expressar." Ana foi chamada de Rainha Lésbica da Inglaterra por causa de seu relacionamento próximo com Churchill, que serviu como dama do quarto. Mas quando a Rainha Ana recusou, Sarah acusou publicamente a monarca de escolher outra mulher em vez dela e tentou desestabilizar a monarca e seu poder, mas Ana ficou acima da briga. No entanto, permaneceu popular até sua morte em 1714. A maioria das histórias sobre a homossexualidade de um rei só foram mencionadas em segredos e sussurros. Esse não é o caso do rei Eduardo II da Inglaterra, que abertamente demonstrou afeto por seu amante Piers Gaveston. Quando Eduardo se casou com Isabel da França, ele deu beijos em Piers na frente de toda a corte. Como os cronistas escreveram na época, a afeição de Eduardo por Gaveston era além da medida e da razão, excessiva e moderada. Um escritor até disse: "Não me lembro de ter ouvido que um homem amava tanto o outro." A relação não acabou bem. Os barões de Eduardo decapitaram Gaveston. Mais famoso por seu filho, Luís XIII da França tornou-se rei aos 9 anos de idade e ajudou a transformar a França em uma grande potência europeia. Casou-se com Ana da Áustria aos 14 anos, mas a detestava. E muitos assumem que Luís XIII era gay e acreditam que Luís XIV, o Rei Sol, pode não ter sido seu filho. De acordo com rumores, Luís continuou relações com 2 homens, Charles d'Albert, duque de Louviers, e Henri Coeffy do Ruizé, marquês de Saint-Martin. Embora não se tenha provas conclusivas, alguns especulam que Luís teve relações com esses homens, e muitos aceitam a ideia de que o rei não gostava de mulheres.
Após a morte de Elizabeth I, em 1603, James tinha um grande desafio: fazer a Inglaterra amá-lo como amou a inesquecível Elizabeth. A população permanecia incerta ao governante escocês, que possuía uma reputação de vários casos de amor com pessoas do mesmo gênero. Em seus primeiros anos, seus novos súditos circularam uma frase em latim que se traduz em Elizabeth era rei e agora James é a rainha. Enquanto James cavalgava pelas ruas de Londres, as pessoas gritavam "Viva a Rainha James!" E o próprio James defendeu seu direito de amar outros homens em 1617. Em um pequeno trecho do discurso ao seu conselho privado, ele fala: "Eu, James, não sou nenhum deus nem um anjo, mas um homem como qualquer outro. Portanto, ajo como um homem e confesso amar aqueles queridos a mim mais do que outros homens." Henrique III da França era filho de Catarina de Médici e o último rei Valois da França. Em 1589, um de seus súditos chamou o rei Henrique de Valois filho de um tirano. Durante sua vida, Henrique foi atacado por desvios amorosos e as pessoas o culparam pelas calamidades de seu reinado, atribuindo a causa suas relações amorosas. Embora Henrique tenha sofrido repetidas acusações da maioria dos historiadores, acreditam que eram apenas rumores, como argumentou Nicolas Leroux. Faziam de tudo para atacar a masculinidade do rei e assim desestabilizar o seu reinado. Ricardo, o Coração de Leão, tornou-se rei da Inglaterra em 1189. Hoje ele é famoso por seu papel na Terceira Cruzada e sua suposta associação com Robin Hood. Para outros, porém, Ricardo I é um ícone gay e nunca foi pai de um herdeiro. Em vez de ter uma rainha ao seu lado em sua coroação, Ricardo convidou sua mãe, Leonor da Aquitânia, para desempenhar o papel de sua parceira. De acordo com documentos históricos escritos na época, Ricardo dividia sua cama com o rei Filipe II da França. Um cronista até escreveu que os homens eram tão próximos que à noite a cama não os separava. A irmã mais nova da rainha Elizabeth II, a princesa Margaret, era conhecida por ser uma festeira. Além de múltiplos casos, ela se casou com o fotógrafo bissexual Anthony Armstrong Jones, que explicou: "Eu não me apaixonei por meninos, mas alguns homens foram apaixonados por mim." O repórter real Noel Bolton afirmou em seu livro Margaret, a Última Princesa Real, que ela teve um caso com a filha do embaixador americano Charmaine Douglas, conhecida como Sass. Um dos amigos íntimos de Douglas disse a Bolton que Sass confessou ser amante da princesa na década de 1950. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. E quais desses romances secretos você ainda não conhecia? Deixe aqui nos comentários e não saia desse vídeo sem deixar seu super like e se inscrever no canal, que nos ajuda bastante. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!